Salve, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ele Não Disse Isso. E hoje, atendendo o pedido de muita gente, a gente vai falar da antiga casa do Corinthians, a Fazendinha. Alguém aí é da época que o Corinthians jogava no estádio da Fazendinha? A gente vai contar, vocês sabem alguma coisa sobre esse estádio? Muita gente fala, mas pouca gente sabe como realmente ele era. Então a gente vai explicar tudo isso pra vocês hoje. Já peço pra vocês se inscreverem no canal, ajuda a gente aí a bater 80 mil inscritos, falta muito pouco pra gente bater, então ajuda a gente a chegar nessa meta e posteriormente chegar nos 100 mil. Ativa o sininho para receber notificação, deixa muito like porque ajuda no compartilhamento do vídeo e eu quero ver se o estádio do Corinthians vai bater todos os outros dos rivais. Vamos ver, vou deixar esse desafio aí para vocês, vamos ver se a torcida do Corinthians aqui é forte também. Vamos embora falar desse estádio que é incrível. Fundado no Bom Retiro, o Corinthians passou os primeiros anos de sua história jogando no campo de terra da rua José Paulino, o Lenheiro. Dali, o clube passou a mandar seus jogos no estádio da Ponte Grande, a primeira casa do Corinthians. A obra da Ponte Grande veio através de um esforço coletivo, quando o clube organizou um mutirão formado por diretores, associados e jogadores, para construir um campo de futebol para 10 mil pessoas. A construção começou em 1916 e o local foi inaugurado 2 anos depois, em um empate por 3-3 entre Corinthians e Palestra, o atual Palmeiras. E em seguida veio a segunda casa dos loucos, o estádio Alfredo Schrödinger, a Fazendinha, e é sobre ela que vamos falar hoje. A Fazendinha é onde atualmente fica a sede oficial do clube e também conta com plena utilização para treinamentos e jogos da categoria de base, além de partida das equipes de futebol feminino do Corinthians e futebol americano do clube. Com o dinheiro da venda da primeira casa do Timão, o estádio da Ponte Grande, o clube deu entrada em 1926 em um terreno com mais de 40 mil metros quadrados no Parque São Jorge. Logo, a identificação com o Santo Guerreiro foi fácil. Por isso, o clube também incorporou a âncora e os remos no símbolo, já que o rio Tietê, surpreendentemente utilizado na época, permitiu o desenvolvimento de esportes náuticos. O clube então construiu uma grande sede social, que já tinha um campo de futebol e quadras de basquete, vôlei e tênis, que acabou passando por um processo de reformas. O terreno original pertencia a Saad Abdallah e Najib Salem, e era a casa do Esporte Clube Sírio. No local havia uma pequena fazenda, daí a origem do apelido Fazendinha, que se mantém até os dias de hoje. Alfredo Schrödinger, que hoje empresta o nome ao estádio, foi presidente do Corinthians entre 1930 e 1933. Além disso, havia ajudado no pagamento das prestações do terreno e forneceu ferros, pregos e parafusos da sua própria fabricação para que as novas arquibancadas fossem construídas. Durante os anos que Alfredo Schrödinger foi mandatário do clube, as arquibancadas foram construídas com materiais fornecidos pelo próprio dirigente. A partida de inauguração aconteceu 2 anos depois da compra do local, em 22 de julho de 1928, quando cerca de 2.000 pessoas assistiram ao empate por 2-2 entre a equipe paulista e o América do Rio de Janeiro. Em 29 segundos saiu o primeiro gol do Timão na Fazendinha, o mais rápido da história do estádio. Pessoas de toda São Paulo compareceram ao confronto. Na época, nem se imaginava que as arquibancadas preta e branca receberiam posteriormente mais de 33 mil torcedores num clássico contra o Santos. Na partida contra a Portuguesa de Desportos, o Corinthians conquistou o título paulista de 1928 e foi o primeiro celebrado na Fazendinha. O duelo ficou marcado por uma reclamação do adversário, alegando posição de impedimento de Gambinha no segundo gol alvinegro. Benedito Bueno, um dos dirigentes, chegou a invadir o campo armado. Neco, jogador do Corinthians, o agrediu e só não levou um tiro porque Bueno, antes do tiro, acabou sendo contido por um policial. A Portuguesa abandonou o gramado, mas ainda assim o árbitro Enéas Sagarzi deu autorização ao time da casa para dar a saída. Tanto que Neco anotou o terceiro gol, empurrando a bola para o gol vazio. Tanto o gramado como as arquibancadas passaram por reformas ao longo das décadas. Mesmo assim, partidas decisivas e clássicos estaduais não eram disputados na Fazendinha. À medida em que o futebol e o Corinthians foram se tornando populares entre os anos de 1940 e 1960, os principais jogos já tiveram que ser disputados no Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, pois a Fazendinha já não comportava o grande número de torcedores.
Dessa forma, o estádio recebia apenas partidas de menor apelo do público. O estádio viveu várias fases ao longo de seus mais de 90 anos. Após a inauguração no ano de 1928, foi a chamada fase do morro, em que uma parte da arquibancada era um morro no qual a torcida ficava encostada. Depois, a fase das arquibancadas de madeira, que foi até 1940. Quando o clube resolveu modernizar os assentos, passando de madeira para o cimento, uma parte da torcida protestou, argumentando que o Corinthians estava perdendo sua essência ao se modernizar. Parte da torcida do Corinthians também não gostou nem um pouco quando o clube saiu do Pacaembu e foi para a Neoquímica Arena, atual Neoquímica Arena, Arena Corinthians antes disso. Porque eles diziam que o Corinthians estava perdendo sua essência. O Corinthians não era um clube de arena, de torcedores sentados, de elite, e sim de torcedores que iam no estádio realmente porque amavam o clube e não para turistar. Com ingressos mais baratos, a gente sabe que nessas arenas da Copa do Mundo os ingressos são muito mais caros do que antigamente, na época, como por exemplo o Corinthians mandava no Pacaembu. Então uma parte da torcida, não generalizando, não toda a torcida do Corinthians, mas uma parte não gostou muito dessa mudança, assim como lá na década de 40. Um fato histórico é o último confronto contra o rival Palmeiras no estádio, ocorrido no dia 18 de agosto de 1940, onde o Corinthians venceu pelo placar de 2-0. Desde então, por um longo período, o clássico foi disputado em campos neutros, como o estádio do Morumbi e o estádio do Pacaembu, até o ano de 2014, quando voltou a ser disputado nos respectivos estádios próprios dos clubes, a Neoquímica Arena e o Allianz Parque. Vocês aí sabiam disso? Lembravam desse fato de que todos os Palmeiras e Corinthians eram disputados em estádios neutros? Se você lembrava disso aí, deixa aí nos comentários. O recorde de público na Fazendinha foi de 32.419 pessoas, numa partida entre o Corinthians e a Ferroviária de Araraquara em 1959. Porém, existem relatos de que mais de 33 mil pessoas, incluindo imprensa e dirigentes, compareceram a um confronto entre Corinthians e Santos em 1962. Nos Jogos Pan-Americanos de 1963, o estádio Alfredo Schurig também serviu para abrigar as partidas de futebol do torneio. No período da democracia corintiana, no início dos anos 80, o então presidente Valdemir Pires apresentou um projeto de reforma para a Fazendinha. Os setores de arquibancada seriam cobertos e ampliados, com capacidade estimada em 40 mil lugares. No mês de janeiro do ano seguinte, uma chamada de vídeo foi veiculada pela Rede Globo de televisão, convidando torcedores para o lançamento da pedra fundamental do novo estádio do Corinthians. Nas eleições em 1985, Adilson Monteiro Alves era o candidato indicado por Pires para a sucessão. No entanto, Alves acabou sendo derrotado por Roberto Páscoa, opositor à democracia corintiana. Dessa forma, as reformas não foram realizadas. No dia 3 de agosto de 2002, a Fazendinha recebeu o último jogo oficial do Corinthians. O Alvinegro venceu o Brasiliense por 1-0, gol marcado pelo volante Fabinho. Desde então, nenhuma partida da equipe profissional do futebol masculino foi realizada no estádio. Vale ressaltar que o time profissional de futebol feminino do Corinthians manda seus jogos lá atualmente. A maior goleada já registrada na história da Fazendinha foi em 12 de outubro de 1929, com vitória corintiana por 11-2 frente ao Atlético Mineiro. O artilheiro do estádio é Teleco, que marcou 122 gols. Os títulos do Corinthians na Fazendinha foram o Campeonatos Paulista de 1928, 37, 38 e 39. Na Fazendinha foram 469 partidas oficiais do Alvinegro, com aproveitamento de 74%, 347 vitórias, 60 empates e 62 derrotas. O Timão marcou 1.321 gols e sofreu 480 no estádio. Quem mais visitou o estádio foi a Portuguesa, disputando 22 partidas, tendo 14 vitórias do Timão, 1 empate e 7 derrotas. Atualmente, a Fazendinha conta com a capacidade de aproximadamente 16 mil pessoas. O Parque São Jorge, onde fica localizada, contém ainda uma área construída de 158 mil metros quadrados, diversas quadras poliesportivas, 2 ginásios, restaurante panorâmico, a sede social e administrativa e um dos maiores parques aquáticos do país. O Corinthians chegou a correr o risco do estádio sofrer uma interdição, mas em 2017 a Prefeitura de São Paulo liberou o alvará de funcionamento. O clube passava por uma batalha judicial, pois não se adequava às novas legislações. Em 22 de julho de 2018, a Fazendinha completou 90 anos e então o Corinthians aproveitou a data para revitalizar o estádio.
o Departamento Cultural do Clube Paulista organizou um mutirão para a pintura das arquibancadas na cor preta, em homenagem aos antigos mutirões operários. Com a fazendinha reformada e liberada para partidas de futebol de base feminino, o estádio recebeu a decisão do Campeonato Paulista de Futebol Feminino em 2018. A final entre Corinthians e Santos no dia 6 de outubro, com o time da Baixada Santista empatando em 2-2 e conquistando a taça, graças à vantagem conquistada na Vila Belmiro, em Santos. 20 dias depois, o estádio foi palco da final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, com vitória do Corinthians por 4-0 frente ao Rio Preto. Como o Timão já havia vencido o duelo de ida por 1-0, fora de casa, acabou se sagrando campeão do torneio. Em 2020, Duílio Monteiro, presidente eleito do Corinthians, lançou o projeto para a modernização da Fazendinha. Uma das mudanças previstas no estádio Parque São Jorge era a instalação de gramado sintético padrão FIFA. Ele defendeu pontos como a realização de festas e shows com maior capacidade e facilidade da limpeza para as partidas que serão realizadas. Duílio disse que com a reforma, eventos sociais grandiosos do Corinthians passarão a ser no local. Porém, não divulgou para quantas pessoas teria capacidade nem a data inicial da reforma. O que seria incrível o Corinthians utilizar uma parte de sua história, voltar a utilizar para eventos sociais e quem sabe um dia, por que não, um jogo de menor expressão ali do Campeonato Paulista, para relembrar os velhos tempos, até em forma de homenagem à própria torcida do Corinthians e à história, mandar algum jogo oficial lá novamente. Sabemos que o Corinthians não vai voltar a utilizar a Fazendinha, porque tem uma das arenas mais modernas do país, mas em forma de homenagem aos torcedores e à sua própria história, quem sabe um dia, por que não, se revitalizado, eles mandarem algum jogo oficial lá por comemoração, pode ser até amistoso, não precisa nem ser oficial. Eu quero saber a opinião de vocês, corintianos, sobre esse estádio, sobre a história do estádio da Fazendinha, do Parque São Jorge. Deixa aí sua opinião, deixa sua sugestão também, seu like, compartilha esse vídeo. Ajuda a gente a bater os 80 mil, posteriormente os 100 mil. Tamo junto, até o próximo vídeo.